Hoje eu te convido a estar junto com a Bibi, louvando ao Senhor, exaltando o nome dele e também ouvindo de uma reflexão baseada em Gênesis sobre a escolha de Ló. Nós somos a soma de nossas decisões. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos nesse momento adorar o nosso Senhor. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Seus corações, atinja aquela necessidade que você está precisando aí. Vamos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de louvar o Teu nome e aprender da Tua palavra. Pedimos agora que o Teu servo, Pastor Márcio, seja a boca de Deus para os corações cansados e aflitos. E, Senhor Deus, que as ovelhas do aprisco que estejam feridas e doentes sejam curadas com o bálsamo curador que vem da Tua palavra. Fala pela boca do Teu servo, eu sei que eu te peço. E já te agradeço porque Tu és sempre fiel, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe sua vida, abençoe a sua família desde já. Eu acredito que Deus falará aos nossos corações. Nós hoje vamos refletir na palavra do Senhor em Gênesis, mais uma vez. Digo isso diante de que nós temos enviado algumas pequenas mensagens ou gotas de palavra aos queridos, aqueles que têm tido a oportunidade de assistir. Lendo Gênesis, Deus me chamou muita atenção durante alguns dias sobre o episódio da escolha de Ló. Nós aqui não vamos entrar em detalhes, mas queremos aplicar, na verdade, a palavra de Deus aos nossos corações. Então, desde já convido a todos que queiram e possam abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo 13, versículo 10, quando diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Mais à frente disso, Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que palavra abençoada, que passagem bíblica que me chamou tanto a atenção. E ainda outro versículo de outro capítulo que nós vamos ler adiante. Nós hoje refletiremos sobre essa decisão de Ló. Como disse, nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos procurar aplicar essa palavra ao nosso coração. Saiba de uma coisa, eu aprendi já faz alguns anos, que nós somos a soma das nossas decisões. O que nós somos hoje é o que nós decidimos ser algum dia. Você só está onde você só está sendo o que você está sendo, porque um dia você tomou uma decisão e está vivendo então. As consequências boas
e as consequências ruins da sua decisão. Nós temos aqui esse episódio quando Ló e Abraão tiveram essa conversa, e assim Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. E aí desde já vem à mente: que campina lhe atrai? Ou em outra versão, que planície lhe atrai? Ou em outra versão, que vale atrai você? O que atrai os seus olhos? É muito importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos olhando, com aquilo que está nos atraindo, porque aquilo que nos atrai gera consequências, sejam elas boas ou ruins. E aqui nós vemos, observa bem, a princípio podemos dizer que foi muito boa a escolha de Ló, porque olha o que diz a palavra: a campina do Jordão era bem regada, era como o jardim do Senhor, era como o jardim do Éden. Então Ló ficou atraído por aquilo. Ele imaginou: vou me dar bem, eu já tenho muito gado, já tenho muitos animais, e agora vai crescer muito mais, eu vou cada vez mais me desenvolver, eu vou cada vez mais crescer. Assim foi. Observe o que diz mais a palavra do Senhor. Agora, olha bem o que diz. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Todos nós, tanto aqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que estão fora da igreja, tanto aqueles que são cristãos ou não cristãos, já ouviu alguma coisa sobre Sodoma e Gomorra. Assim era a planície, assim era a campina, assim era o vale do Jordão. Era como o jardim do Senhor bem regado. Mas diz, antes que o Senhor destruísse, antes de haver o Senhor destruído quem? Sodoma e Gomorra. A palavra continua e diz: então Ló escolheu para si toda a campina e partiu então para o Oriente. Boa escolha de Ló. Mas essa escolha de Ló o levou a ir mais adiante. Observe o que diz: e Ló foi morar nas cidades da campina. A cidade o atraiu, as coisas da cidade o atraiu. E diz a palavra: e ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Onde ele foi? Armando as suas tendas, as suas barracas, a sua casa. Onde ele foi então se envolvendo? Indo até Sodoma. E a palavra diz no versículo 13 que, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Primeira aplicação que queremos trazer nesta ocasião é que as nossas decisões podem nos levar a lugares que poderão nos afastar do caminho do Senhor. Eu e você. Cada um de nós podemos em algum momento, se deixarmos nos atrair pelos nossos olhos, se olharmos com os olhos simplesmente humanos, nós poderemos nos enganar. Nós estamos vivendo essa época de pandemia ainda. Esperamos que logo passe. Muitas coisas deixamos para trás, mas muitas coisas estão na nossa mente. Eu gostaria muito de ir a tal lugar, gostaria muito de experimentar tal coisa, gostaria muito de fazer tal coisa, estou com saudades de tais e tais coisas. Talvez sejam essas coisas que estejam muito em seu coração e lhe atraiam e lhe afastem daquilo que está no coração de Deus. Então, cuidado com as suas escolhas. O que você vai fazer após a quarentena? O que você vai fazer após a pandemia? Quais os lugares que mais vão lhe atrair? Ou que já vem na sua mente: eu quero isso, eu quero aquilo outro, vai ser muito bom isso, vai ser muito bom aquilo e aquilo outro. Cuidado, porque esses caminhos podem ser caminhos, esses lugares podem ser lugares de morte.
Vem em minha mente a palavra de Deus em outro livro que diz: há caminhos ao homem que parece ser bom, mas no final deles é caminho de morte. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Todos precisam ter cuidado com isso. Precisamos ter aprendido, ainda há tempo de aprender, a olhar para o Senhor, a olhar para os propósitos de Deus e ver de acordo com os propósitos de Deus. Lembre-se que Ló era parente bem próximo de Abraão. Abraão, exemplo. E Ló fugiu desse exemplo. Capítulo 19 de Gênesis. Observe o que diz a palavra do Senhor. Sabendo da história, aqueles que conhecem a história sabem que Sodoma e Gomorra, como disse o último versículo que nós lemos há poucos instantes, os homens de Sodoma e Gomorra pecavam muito contra o Senhor. Deus decide destruir, Deus decide acabar com Sodoma e Gomorra. Se Deus decidisse acabar com o mundo de hoje, será que nós sobraríamos neste mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão, homem de Deus, orou, como nós sabemos, e Deus ouviu a oração de Abraão, e Deus enviou mensageiro, anjos, para tirar Ló e sua família da destruição. E aí, para adiantar, eu quero ler com vocês, se você puder me acompanhar, Gênesis capítulo 19, versículo 11. Observa bem, estou adiantando porque aqui é mais uma questão de lermos a palavra para aplicarmos ao nosso coração. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, ou seja, não pare em toda a planície, ou seja, não pare em todo o vale, fuja para o monte, para que você não morra. Lembremos-nos da escolha de Ló. Ele preferiu a campina, ou o monte, ou o vale, ou a planície, melhor dizendo. Ele preferiu isso. Mas o que acontece é que a vida de Ló estava em perigo. As coisas que o atraíram o estava levando para a morte. Mas Deus ouve a oração de um homem de Deus chamado Abraão. Então eles vão lá e resgatam Ló. Mas observe o que diz. O que eles dizem assim: corra para sair daqui. Lição: é preciso que nós, ao detectarmos o perigo, nós fujamos, nós corramos do perigo. Nós entendamos que Deus, Ele é misericordioso conosco. E ao ouvir a oração de alguém que ora por nós, alguém que segue o caminho do Senhor, Deus pode nos enviar mensageiros para dizer: cuidado, aquilo que lhe atrai, aquilo que você quer voltar a fazer, a vida que você quer viver após essa época que você está vivendo, cuidado, se você continuar como você estava, você pode morrer. Observe o que Deus diz através daquele anjo para Ló: não olhe para trás. Então nós somos convidados a não olhar para trás, nem olhar para aquilo que nos enche os olhos, lugares, coisas, festas, qualquer coisa que lhe atraia muito. É preciso que nós entendamos, que nós estejamos atentos para ver se Deus está nisso, se Deus está querendo realmente nos dar uma oportunidade. Ele está querendo nos dar uma oportunidade. O anjo diz: fuja para o monte, para que você não morra. É preciso que nós saiamos da vida que queremos viver muitas vezes, que nós desistamos de decisões que nos afastarão da comunhão com Deus. Deus, como disse, me chamou muito a atenção nesta palavra. A minha teimosia, a sua teimosia,
pode lhe levar à morte. Talvez você dissesse assim ou diga assim: por que ele está falando dessas coisas? Eu estou falando essas coisas porque eu entendo, a começar em mim, que eu preciso tomar decisões que contribuam para o meu bem-estar e o bem da minha família. Eu preciso tomar decisões que me façam viver de acordo com os propósitos de Deus, e não simplesmente com aquilo que eu acho, ou que os outros digam, que a mídia dita. Estamos vivendo, e aqueles que não se forem por enquanto, estarão vivendo. Então é preciso que nós aproveitemos, para que vivamos de acordo com aquilo que Deus nos mostra, de acordo com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Aconselho a cada um a ler a palavra de Deus, a buscar alimentar a sua fé em Deus, baseado na sua palavra, porque não basta ter fé em Deus, é preciso ter fé em Deus e ser ensinado nessa fé de acordo com a Bíblia, a palavra do Senhor. Viver para Deus e assim não se perder com aquilo que o mundo nos mostra. Viver de acordo com a vontade do Senhor. Jesus, ele veio a esse mundo e ele nos ensinou a viver para a glória de Deus. Então eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso tomar decisões que glorifiquem o nome de Deus, e quando eu tomo essas decisões, eu sou abençoado, sou abençoador, sou instrumento nas mãos dele, e assim você também, cada um de nós. Eu quero orar nesse instante por você, para que nós possamos juntos, enquanto aqui estivermos, vivermos tomando decisões que contribuam para o nosso bem, que contribuam para a glória de Deus. Pai bendito e amado, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta ocasião, de poder refletir na Tua palavra. Ó meu Deus, me ajude, Senhor Deus, a não me enganar com os que os meus olhos veem. Não deixe que eu me engane, nem que o meu querido, a minha querida, aqueles que estão orando comigo, não deixe que nós nos enganemos, já que o Senhor está dando a oportunidade de viver e passar por essa crise mundial. Que o Senhor nos ajude, ó Deus querido, a voltar os nossos olhos para o Senhor, para a Tua palavra, a procurar nos relacionarmos contigo. A decisão de Ló levou a consequências terríveis que nós não mencionamos aqui. Adiante, ó Deus querido, na palavra o Senhor mostra o que aconteceu com Ló e sua família, diante da decisão que ele tomou, diante da teimosia dele. Não me deixa ser teimoso. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor não desiste de mim, e nem desiste dos meus queridos, de cada um de nós, aqueles que te buscam. Ó Deus, segura-nos nas Tuas mãos, envia mensageiros para falar conosco, e que nós discernamos e decidamos obedecer a Tua palavra, porque, ó Deus querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que te amam. O Senhor tem maravilhas para nós, o Senhor tem bênçãos para nós ainda neste mundo, e depois daqui nós teremos, ó Deus, a oportunidade de viver, ó Deus querido, eternamente contigo. Nos ajuda a entender que a vida, por mais longa que seja, por mais crises que nós possamos passar e vencê-las, ó Deus, a vida aqui é curta, e é preciso que nós então estejamos ligados e envolvidos contigo, para que então possamos viver eternamente na Tua presença. Que a Tua bênção de graça, de paz e de misericórdia seja com cada um, em um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem olhos vivos